Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Público, uma conversa entre duas mulheres, uma garrafa que se destapa, notas de prova e provas de vida. O vinho escolhido para esta conversa é um Alvarinho Val dos Ares, colheita do ano. Quem já teve tempo para o provar diz que é um vinho intenso, com aroma a maracujá, ananás e damasco, com um final de boca persistente e harmonioso. É isso que vamos tentar confirmar ao longo desta conversa com a jornalista Joana Sticchini Vilela. Nasceu em 1980, publica em vários títulos, como o Expresso, a Monocle ou o Observador, umas idas furtivas à televisão. A Joana é criadora e coautora, juntamente com o designer gráfico Pedro Fernandes, da coleção de livros LX 60, 70, 80 e agora 90. Portanto, bem-vindos aos anos 90, década em que os alvarinhos já matavam a boa sede de alguns, sobretudo na sub-região de Monção e Melgaço, e de onde vem o nosso vinho de hoje, Val dos Ares. Olá, Joana. Olá, Inês. Esta é uma coleção que vive muito do grafismo e da cor também, obviamente que vive dos factos. Antes de chegarmos a esses anos 90, a coleção começou, se não estou em erro, na década de 80 ou não? A coleção começa com o livro dos anos 60. Segue mesmo o tempo. Segue entre o livro dos anos 90 e o livro dos anos 80 e o livro dos anos 90, é um interregno grande que não há entre os outros. Isto por razões várias, por eu achar que ainda não tinha passado tempo suficiente desde o final da década de 90 para se poder fazer um volume deste género. Essa era a razão principal e na altura, aliás, até fizemos um spin-off que é menos falado, que é o LX Joga, que é um jogo mais direcionado para um livro-jogo direcionado mais para famílias, usando uma linguagem semelhante. Tem várias fórmulas de narrativa, porque no fundo os jogos também são narrativas. Se tu pensares, por exemplo, no jogo das escadas e das serpentes, eu depois ao fazer isto também fui investigando bastante. É um jogo que se pensa que tem origem na Índia há talvez 3.000 anos. E a ideia era, as escadas eram para ascender ao paraíso e as serpentes para nos mandar para baixo. E no livro que os temas têm sempre textos, e o livro percorre o século XX todo em Lisboa, mas a história de Lisboa acaba sempre por se expandir para o país. No livro é usado para contar a história da resistência à ditadura, ou seja, sempre que havia um golpe de tentativa de derrube do Estado Novo ou de algum golpe, tinhas umas escadas, um contragolpe ou uma prisão de alguém ou por aí fora, uma serpente. E quem diz isto, sei lá, a batalha naval adaptada a uma batalha real, em que de um lado tens a família real e a caleche e o ramo de flores da rainha com que ela terá batido num dos homicidas, e do outro tens os regicidas, aliás, o regicida e os supostos outros regicidas, porque haveria... aspirantes a, porque haveria, diz-se, várias pessoas escondidas na multidão na altura em que a família real chegava ao Terreiro do Paço. E por aí fora. São bonecas de papel, etc, etc. Tu falavas aí eu fiquei presa ao livro dos anos 80, aliás, acho que falámos nessa altura, porque é uma década, obviamente, tendo eu mais de 50 anos, as pessoas tendem a ficar um bocadinho presas aos anos 80, mas lembro perfeitamente desse livro, não me lembro das décadas 60 e 70, mas tu dizias uma coisa curiosa, falavas desse interregno entre os 80 e os 90. Porquê? Porque é preciso deixar o tempo pousar. É preciso, é a minha opinião, mas é preciso distância para olhares para as coisas. E eu constatei que hoje, um olhar sobre os anos 90 hoje é totalmente diferente de um olhar sobre os anos 90 há 6 ou 7 anos, por várias razões. Por um lado, existe um fascínio, até por parte de pessoas que não viveram os anos 90, por essa década. A geração Z
tem é quase um fetiche. Ouvem a música dos anos 90, a roupa, idealizam muito. Estes livros não idealizam, não são... Nós temos sempre a tendência de idealizar o passado, não é? Exatamente. Claro. E quanto mais tempo passa, mais essa tendência se agrava, até porque de cada vez que nós contamos uma história, ela vai sendo sempre diferente, não é? A nossa memória... Quanto menor nitidez, melhor para idealizar, claro. Claro. E por outro lado, por todas as transformações que se têm dado nos últimos anos no mundo, não só relacionadas com as redes sociais e a nossa forma de interagirmos, mas também, e que estão muito ligadas a isto, a nível político, com esta viragem, isto é a influência do brasileiro, com esta viragem, eu tenho até dificuldade de dizer à direita, porque estes movimentos tão extremos, tanto à direita como à esquerda, para mim são totalitários, e nestes anos, seja os 80, seja os 90, estas forças políticas existem, mas com valores democráticos e valores democráticos muito presentes. Hoje em dia, de repente, parece que nos esquecemos de tudo isso e, lá está, a memória está a atrair-nos. E falta de nitidez. E temos grande facilidade em aceitar afirmações de pessoas que conseguiram lugares na política que são muitas vezes antidemocráticas e até muito chocantes para quem cresceu, no meu caso nos anos 90, no teu caso nos anos 80 e no meu caso tendo estudado muitos anos 60, os anos 70, toda a luta pela liberdade e pela liberdade de pensamento e pela liberdade de ser e a liberdade democrática que se tornam muito difíceis de aceitar e de entender. Joana, a ideia é fazer quase um best-of de cada década com factos históricos, mas também com curiosidades, não é? Há um equilíbrio sempre. A ideia é recuar no tempo, é olhar para estas décadas, começámos com os anos 60, como se fosse a atualidade. Ou seja, falamos de política, de economia, de temas sociais, mas também falamos dos filmes que fazem sucesso, dos escândalos, dos crimes, das modas, as tendências, os brinquedos, que é que as pessoas estão a falar, porque tudo isto faz parte da vida das pessoas. E, por um lado, nos anos 60 notava-se mais isto, havia muita bibliografia, ou seja, muitos livros escritos, mas sempre, e por razões fáceis de entender, muito focados ou no Estado Novo ou na guerra colonial, e havia toda uma memória, e ainda há, que de repente eu percebi que podia perder-se. E quando digo uma memória que podia perder-se, tinha a ver com, por exemplo, onde é que as pessoas se vestiam? Era em lojas? Era em costureiras? Nós vemos séries na televisão ou no streaming da época dos anos 50, dos anos 60, olhamos para aqueles fatos, aqueles vestidos maravilhosos. Como é que era em Portugal? Por que não falamos disso? O mobiliário, os designers, tivemos designers extraordinários, o Daciano Costa, o António Garcia, e toda esta memória cotidiana, e que tem tanto a ver não só com a forma como vivemos, mas também com aquilo que somos, e o país em que, apesar nos anos 60 de vivermos sob uma ditadura, conseguíamos ir fazendo, tem muito a ver connosco. E, portanto, a ideia era dar um bocadinho esse retrato mais completo, dando tanto destaque, ou tratando com tanto respeito e às vezes obsessão, temas que vão desde a política até aos brinquedos das crianças e o mobiliário, porque tudo isto diz muito sobre da feijoada na Ponte Vasco da Gama aqui, ao sim. Cavaquismo, já lá vamos. Tu achas que nós portugueses somos especialmente nostálgicos ou a nostalgia é transversal, intemporal, apanha todos em determinadas alturas? Apanha sempre, não é? Sim, penso que apanhará todos. Eu não tenho dados para falar de outros se pensarmos países. Na saudade, de braço dado com a nostalgia, já temos aqui Temos, até porque somos um país especialista em fazer coisas notáveis, mas em não conseguir fazê-las de forma sustentada, ou seja,
conseguimos, e damos muito na escola, os descobrimentos, mas o país estava sempre, os cofres da coroa estavam sempre em dificuldades. E, portanto, vamos-nos agarrando a esses feitos. Nos anos 90 temos a Expo 98, que é um sucesso a muitos níveis, mas também temos muitos problemas. Só que, e eu vejo isso agora, as pessoas dizem, os anos 90, a Expo, os concertos de Alvalade... Então vamos entrar por aí, porque como acho que me posso considerar melómana, comecei logo por aí, pelos concertos. Houve grandes concertos em Alvalade, eu tinha 18 anos, 17 ou 18, vim ver David Bowie e Prince, a Alvalade. Havia muito essa aura dos grandes concertos em Alvalade, Rolling Stones. Rolling Stones é o primeiro. É o primeiro, sim. Eles, Portugal, apesar de já vivermos em democracia desde meados dos anos 70, os anos 70 ainda foram uns anos muito conturbados, sobretudo logo a seguir ao 25 de Abril, e a grande batalha a seguir ao 25 de Abril é conseguir um mínimo de estabilidade democrática para conseguirmos construir alguma coisa, porque se andamos sempre em batalha, não se faz nada. Nos anos 80 já temos uma Constituição, já começamos temos eleições, temos a campanha de 86 entre o Mário Soares e o Freitas do Amaral, histórica a vários níveis e muito emocionante, com as duas voltas, e em que se vê muito o país que temos, mas ainda somos um país que se sente de fora. E a entrada na altura CEE é um marco não só a nível político e económico, mas também de mentalidade. Fazemos parte. Já não somos aquele país no cantinho da Europa, longe de tudo. Sobretudo começamos a virar para o exterior. Sim, e nos anos 90, de repente, já achamos que fazemos parte, há dinheiro, há essa sede de cosmopolitismo, de sermos iguais. E, portanto, no estádio de Alvalade, na altura o presidente era o Sousa Sintra, e ele tem essa ideia de, na época de defeso, fazer defeso do futebol, promover estes mega concertos que trazem nomes absolutamente notáveis. Lá está, vistos à distância, na altura também eram notáveis, mas hoje em dia, olhando para a lista dos Rolling Stones, falaste no Prince, no Bowie, no David Bowie, a Tina Turner, depois aquelas bandas todas da altura, dos Guns N' Roses, os Faith No More, o Sting, o Bryan Adams, o Paul Simon, quer dizer, a quantidade de pessoas que o Michael Jackson esteve cá, a quantidade de pessoas que naquele curtíssimo espaço de tempo foi a Alvalade, é incrível. E depois, lá está, eu tenho de fazer uma escolha e escolhi estes concertos, mas há outros concertos que foram muito marcantes, como por exemplo o concerto dos Nirvana, em Cascais. É também uma altura em que a cultura da juventude se afirma muito, e há esse lado. E, portanto, estes concertos mostram ou fazem-nos sentir que fazemos parte. Os Rolling Stones, quando vêm cá, já têm, sei lá, 30 anos de carreira, se calhar, por aí. Talvez não tanto, mas quase. É a primeira vez que vêm cá. Este livro, como já aqui falámos, como os anteriores, vai do soco do Sapinto ao selecionador nacional até à estreia da peça do Jorge Silva Melo, António, um rapaz de Lisboa. É importante juntar este puzzle, ter estas peças todas tão diferentes, não é? Nós temos tendência a achar que a realidade cada vez mais se cinge ao nosso mundo, à nossa bolha. Mas enquanto nós estamos as duas aqui a conversar, estão a acontecer variadíssimas coisas. Pequenas peças de um outro puzzle se vão juntando, com não é? maior ou menor importância. Esses dois casos são ótimos exemplos porque era difícil serem mais distintos. Um deles é um escândalo, não é? Como é que aquilo acontece e sobretudo, torna-se notícia porque há um jornalista, um fotojornalista que chega mais cedo e apanha aquela cena e depois aquilo tem, enfim, torna-se um escândalo que depois até é resolvido entre eles antes de ser resolvido na justiça. O António, um rapaz de Lisboa, é uma peça muito marcante e com muito pouca memória
pouca memória no sentido de registros videográficos, por exemplo, e fotográficos. Essa foto que aí está foi das mais difíceis de conseguir. Sim, eu vi a peça, fui ver. Viste onde? Porque a peça estreia no Acarte e depois vai para... Onde é que era? Tivoli? Não me lembro. Não, sei que não era longe de ser no Espaço dos Artistas Unidos. Vi num espaço relativamente grande. Porque a peça se torna um sucesso e é a peça fundadora dos Artistas Unidos e tem, lá está, mais uma marca do tempo, tem um lado em que o Jorge Silva Melo reivindica um teatro do cotidiano, um teatro daquilo que nós somos hoje. Ele até diz porque que são sempre os Collins e as coisas, o pó, não é? O Shakespeare, nada contra o Shakespeare, mas porque não um teatro sobre o dia 2? Eu vi o filme, até em preparação gostei muito, em preparação para o livro, e que é feito com o elenco da peça. No elenco tínhamos o Manuel Viborg, sim. Tínhamos a Lia Gama também. Sim, a Lia Gama, que é a mãe. E o Jorge Silva Melo diz uma coisa muito curiosa que eu apanhei numa entrevista com a Lia Gama, que é, ele convida-a para ir para o Kindergarten, que é o jardim de infância em alemão, e ela, uma das batalhas que ela tem é que não a tratem por Dona Lia no filme, e quer dizer, depois isto só aqui um parênteses, a peça passa-se numa altura em que a toxicodependência é devastadora. E estas personagens alguns são toxicodependentes, portanto é uma Lisboa muito real. E o sonho, e isto também vai ao encontro do que eu tenho percebido com estes livros, o sonho está nessa personagem da mãe, que apesar de ter tido uma vida difícil e estar a passar por um momento muito difícil da vida dela, mantém esse sonho. E também é uma peça que tem desde um coreógrafo, que é o João Fiadeiro, também entra, e que foi muito difícil de pôr em prática. E é feita num workshop, é uma peça de escrita conjunta, no Acarte. O Manuel Viborg diz que depois de fazer a peça era mais conhecido pela peça do que pelas telenovelas que fazia. Portanto, é normal. Essa peça teve um grande impacto em nós, de facto. Lembro que nesta conversa hoje com a Joana Stickini Vilela estamos a provar um Vale dos Ares, um alvarinho da sub-região de Monção e Melgaço. Ora, justamente apontando para o norte, esta coleção recai sobre Lisboa, Joana, numa Lisboa em que tudo é possível, como anuncia o subtítulo do livro. O livro interessa a quem não é de Lisboa? Eu penso que sim. Não é sulista nem elitista? Não, a única... não, de todos. Eu já para pensei... lembrar a célebre frase de Luís Filipe Menezes. Eu penso que não. Eu às vezes penso que seria interessante alguém fazer uma coisa deste género no Porto. Também acho que sim. Mas, por exemplo, no outro dia, e tenho lá em casa um livro extraordinário feito a partir de uma exposição feita nas Galerias Municipais do Porto, com a curadoria do Paulo Vinhas, e que faz um pouco o que eu faço nestes livros, que é cristalizar, naquele caso é a cena da música no Porto dos anos 1960 a 2010. Foi uma exposição, muito, muito bem documentada. E o livro é extraordinário, tem um design extraordinário. Eu até fui ver quem fez este design, é um estúdio chamado De Grau, que eu não conhecia, e que faz isto, cristaliza estes momentos, estas bandas que na altura são muito marcantes, mas que depois desaparecem. E o que é importante perceber é porque é que elas são marcantes na altura e de que forma é que isso depois, que lastro é que deixa, de forma é que isso nos influencia. As ramificações, depois. Não é? Exatamente. E sobre a questão de ser Lisboa ou Porto, claro que há coisas muito específicas. Quer dizer, se tu falas de uma personagem de Lisboa, ou de uma zona de Lisboa, o metro de Lisboa, por exemplo, é uma coisa muito local. Agora, por exemplo... Falar, por exemplo, do início da televisão privada. Isso é totalmente nacional. Ou falar de um facto que nos marcou a todos,
estávamos a ver em direto a fazer-se história, enfim, com um ou outro apontamento mais trágico. O 24 de junho de 1994, o buzinão na ponte 25 de Abril, para muitos o fim do cavaquismo. Sim, o buzinão, e que não teria sido a mesma coisa sem as televisões privadas. Porque as televisões privadas trazem essa pujança, são um grande, sobretudo a SIC no início, com a informação, eram muito aguerridos, estavam sempre no momento, naquele instante, e o buzinão acontece porque o governo de Cavaco Silva anuncia um aumento nas portagens da ponte 25 de Abril para o dobro. Não é um aumento de 10 ou 20%, é um aumento de 100%. E isto já coincide também, ao mesmo tempo, com um grande desgaste no governo. Cavaco Silva esteve como primeiro-ministro ao todo 10 anos. 85, 95. Exatamente, foram 3 legislaturas, sendo que a primeira foi interrompida. E ele nem estava cá nesse dia. O buzinão é uma manifestação popular. E isto é importante, e os anos 90 são muito isto. Não há, ou ao contrário, as pessoas juntam-se independentemente das suas afiliações partidárias por causas. E isso perdeu-se muito, infelizmente, porque as causas, imagino eu, são comuns. Todos queremos ter uma vida melhor, todos queremos melhor saúde, todos queremos melhor educação, todos queremos que a nossa vida e que os governos, sejam eles de cor sejam melhores, não é? É uma aspiração comum. E no buzinão temos os líderes até da manifestação, que são uns camionistas, uns irmãos. Uns irmãos, exatamente. Os irmãos Pinto, um deles diz que até é do PSD. Mas está ali a manifestar-se, porque então para os camionistas o aumento era eu não me lembro ao certo da percentagem, mas era um aumento brutal e eles passavam a ponte várias vezes por dia. Portanto, aquilo tornava a atividade deles completamente insustentável. E este aumento é para financiar a construção da ponte Vasco da Gama. Não sei se já não foi toda financiada, continuamos a pagar as portagens, mas pronto, essas contas não achei fazer. Foi uma insurreição popular total, e que as televisões estão lá desde a madrugada, porque são avisadas, e cobrem tudo aquilo. E chega a um ponto em que o governo está a dizer uma coisa, por exemplo, o Dias Loureiro, não, nós vamos pelo diálogo e tal, e as televisões estão a mostrar... espancamento. Exatamente, pontapés, a dada altura os jornalistas são proibidos de estar ali, e tudo isto é fortíssimo. E de tal forma que eles depois suspendem o aumento durante o verão e marcam o início para o 1 de setembro. E na véspera, Pedro Abunhosa, do Porto, dá um concerto no Onda Parque aquático, que era uma grande moda e que, aliás, há um fato trágico relacionado com outro parque aquático, que era o Aquapark. Dá um concerto em que apela, quer dizer, ele dava um pouca voz àquela insatisfação, e eles dizem que não pagam, não é? Embora depois paguem quase todos, não é assim. Falaste aí na Ponte Vasco da Gama, a célebre feijoada, não é? Sim. Hoje em dia, eu estive nessa feijoada. Estiveste como jornalista? Não, estiveste como comensal? Como comensal, e estava boa? Estava muito boa a feijoada, é verdade. É difícil uma feijoada ser má também. Nós acreditamos, nós somos um povo que acredita na feijoada. É difícil haver uma má feijoada. Hoje em dia, quando se passa de carro pela Ponte Vasco da Gama, é difícil pensar que andámos quilómetros a pé e estivemos ali sentados a comer a feijoada, não é? E o que é mais extraordinário nisto é que a ponte abre primeiro para a feijoada e só depois é inaugurada oficialmente, ou seja, aquilo é uma campanha publicitária de uma marca de detergentes. E os pratos estavam a ser lavados no momento. Exatamente, claro. E com seringas que doseavam o detergente para mostrar que apenas uma embalagem do detergente seria capaz de lavar toda aquela louça para entrar para o livro dos recordes do Guinness. Quer dizer, isto é delicioso, sem pretender fazer aqui um trocadilho com a palavra e a feijoada, mas em que país é que se faz isto, não é? É muito curioso, e as pessoas estavam entusiasmadíssimas, e nós fizemos uma fotonovela só com citações da imprensa e da televisão, e que mesmo assim
é muito divertida. Tu passaste, estava agora a lembrar-me porque tu também estiveste no programa do Fernando Alvim, a dada altura, um dia numa conversa, veio à baila a feijoada na Ponte Vasco da Gama, num programa de televisão em direto, e eu disse justamente que lá tinha estado, por acaso eu fui como convidada de uma revista na altura, a revista 20 anos, da Paula Ribeiro, onde eu colaborava. E quando o Alvim descobre que eu estive na Ponte Vasco da Gama, na célebre feijoada, diz: Inês Menezes, esse é o facto mais incrível da tua vida. Portanto, eu agora vejo-me na obrigação de vez em quando tirar este trunfo da cartola. Fantástica. És a primeira pessoa que eu conheço que esteve na feijoada. Ficaríamos aqui horas, talvez, a falar destes factos e de alguns faits-divers também. Tivemos os primeiros parquímetros nos anos 90. Tivemos a primeira boy band portuguesa. Os Excesso. Os Excesso, que também aparecem no livro. Aparecem e explicando o fenómeno, porque, que é um fenómeno que vem do estrangeiro. Antigamente nós dizíamos boys band. Mas é boy band, não é? Mas custa a dizer. Falta qualquer coisa. Então, quando é plural, duas boy bands, não é? Nós dizemos sempre. E depois aparecem as girl bands. Mas lá está, é um fenómeno curto. Aquilo fazem muito, muito furor na altura, é uma loucura. E depois desaparece. E é um fenómeno, é uma fórmula importada e os produtores falam disso. Nós, lá fora, funciona, vamos trazer para cá. E tínhamos, na altura, já anteriores, agora escapa-me o nome dos ingleses. Havia os NSYNC, havia os... Estão-me a escapar os nomes, mas havia muitas boy bands muito famosas, com muito sucesso e que faziam muito dinheiro, que era o objetivo destas bandas. Mas que duraram não muito tempo, não é? Sim, são quase todas, aliás, são não é? São fenómenos do momento, mas que lá está... Tens um lado dos anos 90 que é uma grande comercialização das coisas. Agora fala-se muito, é uma palavra feia, comodificação, ou seja, tudo é um bem transacionável. Nos anos 90 também tens... O dinheiro é muito importante. O dinheiro, aliás, grande parte do otimismo e da energia vem do dinheiro, porque as pessoas sabiam que ia haver dinheiro para fazer, iam receber dinheiro por aquilo. Mas ainda era só uma visão otimista. Nós continuamos focados no dinheiro, mas agora já temos outra percepção sobre... As pessoas de facto recebiam bem. Houve pessoas a fazer muito, muito dinheiro no início dos anos 90. Embora em 93 haja uma crise no país, que depois até que tem a ver também, é uma crise que o Cavaco Silva fala muito e assume responsabilidades, mas também que era difícil de evitar, tinha a ver com a conjuntura internacional. Mas em que há um faits-divers que era o oásis, o Braga de Macedo, que dizia, não, Portugal é um oásis nesta crise internacional. Estaremos a escapar ilesos. Esta crise internacional não nos vai tocar. Claro que tocou e as coisas foram complicadas, mas houve muita gente a fazer muito dinheiro. Por exemplo, uma área florescente nos anos 90 é a publicidade. Os publicitários eram estrelas nos anos 90. Nós sabíamos o nome deles. Hoje, com o mercado a ressentir-se muito. Sim. Não queria deixar de falar também um bocadinho de ti, da tua vida de jornalista, que te permite esta flexibilidade de poderes fazer outras coisas, de organizar, escrever livros, fazer reportagem, ir à televisão. É andar um bocadinho na corda bamba? Sempre. É difícil. Eu estava a fazer este livro e por muitas vezes pensei, no início pensei, não vou ser capaz de voltar a fazer um livro destes, porque isto dá muito trabalho. E fico muito contente quando as pessoas dizem que é muito divertido, porque é o objetivo, mas dá muito trabalho, toda a pesquisa e todos os dados são muito pesquisados e todas as histórias, e quer dizer, tu pôres um livro em que falas de economia, explicas as tendências económicas dos governos de Cavaco Silva e as eleições que opõem em que o António Guterres é eleito depois, e as pessoas dizerem que isto é divertido, é ótimo, é uma medalhinha, mas isto dá muito trabalho, até porque depois há uma responsabilidade. O que está aqui, e eu fico furiosa comigo própria quando me dizem, às vezes cresceste num P e eu disse, era isto. Isto passou não sei quantas vezes pela revisão, ou um facto que sei lá, um lapso, ou até coisas que alguém me disse e não era bem assim, e fico muito, muito triste e zangada comigo própria.
Isto é um álbum de família, isto tem a importância de um álbum de família onde todos nos vemos retratados, independentemente de ser Lisboa, Porto, Trás-os-Montes, não é? De facto, a ideia é justamente nós essa. estivemos lá ou nós sobrevoámos essa realidade. A ideia é justamente essa, é as pessoas verem. E muitas delas, como tu, vão dizer: eu estive aqui, eu fui a Alvalade, eu estive na Feijoada. Isso deu um gozo, porque todos diremos, não é? Todos diremos, não, todos vamos identificar um momento, ou as pessoas que viram o buzinão a acontecer nas Exatamente. televisões, os que seguiram os excesso, os que vieram com sorte aos concertos, todos passámos de alguma forma. E quem não passou vai, espero eu, falar disso com os filhos, com pessoas que... Não é? Tu não imaginas como é que era sair à noite nos anos 90. Por exemplo, se eu falo do Alcântara Mar, as pessoas ficam loucas, amigos meus. Em Lisboa, claro. Em Lisboa, sim, que era a grande discoteca. E a ideia era, destes livros, é não só não deixar morrer esse passado mais perecível, se tu quiseres, mais cotidiano, e fazer este puzzle de forma a que as pessoas percebam como é que se vivia e de que forma é que isto influenciava as pessoas e vice-versa, mas também proporcionar esse diálogo de nosso com essas décadas. Eu falei muito com os anos 60 e anos 70 e não era vivida, e não era viva, isto hoje não está fácil, mas e tiro coisas daí e começo a perceber, então nós já fomos assim, e vamos percebendo a narrativa do país, se tu quiseres, e também um diálogo nosso, com os nossos pais e avós e filhos. Uma jornalista do Público, quando eu fiz o LX60, disse uma coisa que me deixou muito contente, que foi: depois de ler o teu livro eu passei a perceber melhor os meus pais, e fiquei mesmo muito feliz com isso. E com o livro dos anos 80, uns miúdos, assim, um casal de 20 anos que tinha ouvido o teu programa, disse: eu ouvi-te na Radar, disse ela, e viemos comprar o livro porque estas são as histórias todas que o meu pai nos falava, e eu vou levar e vamos ver isto juntos. E esse diálogo... É agregador, é muito agregador, não é? É muito esse lado. Eu acho que tem importância, seguindo a coleção, eu só conheço o 90 e o 80, mas também de percebermos porque é que chegamos aqui, o que estamos a viver, não é? Nós não chegamos aqui por acaso, portanto há uma razão para isso. Também está nos livros. Também está nos livros. Toda esta narrativa, quer dizer, passares de uma situação de uma ditadura longuíssima, a luta pela liberdade, o sonho, a importância do sonho, e isso é muito marcante, e foi uma constatação que eu tirei: a importância do sonho nos anos 60 e 70 e a importância do sonho hoje. Eu não sei bem onde é que anda o sonho hoje, e é triste, é muito triste pensar isto. Eu fiquei um bocadinho angustiada, porque eu tinha muitos sonhos. Está numa cloud, provavelmente. Não sei, eu tinha muitos sonhos nos anos 90, nós tínhamos todos muitos sonhos, tínhamos muitos ideais, muitas coisas que queríamos fazer pessoalmente, para a comunidade. A história do Lusitânia Expresso acho que é totalmente exemplificativa de um país unido em torno de uma causa, independentemente. E conseguimos. Com este Val dos Ares, este Alvarinho de Monção e Melgaço, brindamos a quê, Joana? Olha, brindamos a um presente com sonhos? Com sonhos. Vamos para fazer um belo futuro. Joana, muito obrigada por teres vindo a este Cultas e Vinho Verde, um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia Miguel Sousa, a coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Voltamos para a semana. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.